Boa noite, gente! Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana de esquenta para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Muito satisfeita, muito feliz com a semana passada, foi muito produtivo. Queria lembrar que vocês ainda podem se inscrever no aulão, que vai ser no sábado que vem, às 2 horas da tarde, dia 24, com 4 horas de aula, que depois vão ficar disponíveis para você de forma gravada e eu vou dar o acesso. Então as inscrições são pelo e-mail cursosprofdanielemaia@gmail.com. Quem quiser é só passar lá e se inscrever, tá? Queria agradecer até quem já se inscreveu, estou bastante feliz com a quantidade de alunos para o curso. Hoje eu vou conversar com a professora Flávia Albani. Ela é defensora pública em Rondônia e acabou de terminar o doutorado dela no modelo social da deficiência pública. Então, queria muito ouvir dela como é esse processo de atuação também na defensoria. Eu vou convidar ela aqui, deixa eu chamar ela aqui. Porque ela não está conseguindo entrar. E aí ela pediu para eu convidar ela. Deixa eu fazer isso aqui. Não tô conseguindo. Quando eu olhei, eu achei que apareceria. Alguém me ajuda aí? Como é que eu convido ela? Não? Obrigada, Clóvis. Obrigada pela presença. Ela falou que quando ela entra aqui, ela vai cair. Então é para eu convidar. Aí eu vi que apareceria uma carinha para eu convidar, o que não está acontecendo. No mais, eu só consigo... já sei. Eu só consigo convidar quem está online e ela não está online ainda. Então só quando ela entrar que eu vou conseguir. Já achei, eu consigo convidar você, Clóvis, e consigo convidar as outras pessoas que estão assistindo. Então vamos aguardar um pouquinho ela entrar. Já avisei ela no WhatsApp que eu estava entrando, então ela já deve chegar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo social de deficiência pública e amanhã a gente vai continuar falando sobre esse tema com a Patrícia, que é defensora pública aqui no Rio, Patrícia Magno, e a gente vai falar muito do caso Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação brasileira no sistema interamericano sobre saúde mental. Então esses 2 dias vão ser dedicados a essa questão do modelo de deficiência pública, tá? A Patrícia amanhã vai falar da implementação da sentença e hoje a Flávia vai falar mais sobre uma questão de análise diferenciada da deficiência pública focada nessa questão social e como a defensoria pode atuar como custos vulnerabilis nesse caso. Então ela vai contar pra gente como isso é feito. Ela tem um projeto que é o Juntos pela Defesa Social, e acho que é esse o nome, Juntos pela Defesa Social. Ela vai falar um pouquinho pra gente por que ela criou esse projeto, quais são os entraves que ela encontrava dentro da Defensoria Pública para poder atuar melhor em prol dessa classe mais vulnerável. E por conta desses entraves ela acabou criando esse projeto que visa trabalhar um pouco com a deficiência pública em prol desse grupo mais vulnerável, sem os entraves que a instituição acabava obrigando ela a ter que passar. Então vamos esperar aqui ela entrar. Deixa eu ver se ela já está aqui. Não, não está ainda não. E, bom, se vocês quiserem já deixar alguma pergunta, saber alguma coisa sobre o curso ou sobre a live. Quem aí estava no aulão, nos esquentas da semana passada? Alguém conseguiu assistir, gostou? Teve algum dia que gostou mais? Eu gostei muito de todos os dias. Para mim foi uma surpresa muito grande, que a ideia inicial era para mim divulgar o aulão que eu estou fazendo
da Defensoria Pública da Bahia e de Goiás, mas foi muito além disso. Foi um debate muito rico com todas as pessoas que vieram sobre o sistema interamericano, sobre como que ele influencia na prática jurídica aqui no nosso país, questões relativas a direito material, constitucional, soberania. Então eu gostei muito, assim, desde falas como a da professora Paula sobre o CID, né, a Convenção Americana sobre um documento vivo que tem que ir se remodelando, o constitucionalismo interamericano do professor Siddhartha, todas elas ficaram gravadas no IGTV e eu vou botar todas no YouTube, mas não consegui colocar todas ainda. Menos a primeira, infelizmente, ao do defensor público Maurílio Maia, que falou da atuação dele junto com os policiais militares. Infelizmente, essa primeira eu não consegui gravar, eu tive um problema no celular e não consegui gravar, mas as outras eu consegui. Eu vou entrar aqui no WhatsApp pelo computador para ver se eu consigo falar com a Flávia e ver se ela teve algum problema. Por isso que não tá entrando. Pronto, já falei com ela. E eu vou postando ao longo da semana. Na quarta-feira eu vou falar com a Caroline, que é a defensora pública do DF. Na quinta eu vou falar com o Alan, que é defensor público lá em Goiás. Vamos falar um pouquinho do concurso de Goiás, como vai ser. E na sexta eu vou falar com a Maria Moed, que é uma advogada civilista, grande amiga minha, que trabalha muito com questões de liberdade de expressão. E a gente vai fazer uma relação aí com o CID, a liberdade de expressão e os casos concretos que ela atua. Então é uma semana que promete muito e espero que vocês gostem. Falei com ela aqui no WhatsApp, ela tá entrando. Então já deve já tá chegando aí pra gente poder começar. E me fala, vocês que estão assistindo aí, vocês fazem defensoria, não fazem? Estão aqui só pelo interesse no tema mesmo da deficiência, no modelo social de deficiência, ou são concurseiros? Como é que é? Quem quer compartilhar aí sua história? A Flávia chegou. Pronto, consegui convidá-la. Oi, Flávia, tudo bem? Só não tô te escutando. Tá me ouvindo? Mais ou menos. Vocês ouvem ela, gente? Deixa eu aumentar aqui o volume do meu celular. E agora? Agora sim. Ah, tá. Desculpa, são ajustes técnicos necessários. Nada, que isso? Boa noite. Agora sim, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada, Flávia, por ter aceitado o convite. Gente, a Flávia acabou de terminar o mestrado nesse modelo do modelo social da Defensoria Pública. Ela vai compartilhar com a gente como foi, o que levou ela a fazer isso, vai falar um pouco da atuação dela, que ela também é defensora pública em Rondônia. Acredito que um pouco da sua atuação profissional que te levou a pesquisar isso, ou não? Então você pode contar um pouquinho pra gente. Eu até peço desculpas, né, para vocês verem um pouco como é que é a vida de defensora pública. Eu estava resolvendo uma situação e acabei me atrasando. Aí eu falei, não, deixa eu tomar um banho, perdão, deixa eu tomar um banho antes de entrar. E Nada, aí que isso? um pouquinho aqui. Nada, Bom, que isso? Vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho dessa ideia que eu defendo.
Eu sou defensora pública aqui em Rondônia já agora em outubro, vai fazer completo 5 anos de defensoria pública. Eu sou Uhum. carioca, nasci no Rio de Janeiro, estudei na UFRJ, e cheguei a fazer uma especialização na UERJ e passei no concurso para cá. E aí larguei minha vida no Rio, larguei entre aspas, né? E vim aqui para Rondônia, bastante desafiador, porque Bastante mesmo. E você foi sair da sua sozinha? cidade sozinha. Olha. Minha família está no Rio, tanto é que eu vou ao Rio com frequência, né? Uhum. E quando essa situação da pandemia até estiver melhor e eu estiver no Rio, eu vou até te avisar para a gente se conhecer Com pessoalmente. certeza, Né? vou adorar tomar um café. Sim, a gente só se conhece virtualmente, tem que se conhecer pessoalmente também. Isso e aí eu aí. vim para cá, né? Comecei a trabalhar e sempre tive muito, eu sempre sabia que soube que eu queria ser defensora pública, porque eu sempre tive muito essa questão da luta pela inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade. Principalmente as pessoas com deficiência, que é o meu grande foco de estudo, e agora eu estou ampliando também para as pessoas idosas. Tá? Então, assim, são 2 grupos vulneráveis que eu tenho muito carinho, assim, tenho muita experiência de atuação e de estudo também, né? Estudo teórico. E aí E isso já vinha com você ou você despertou esse interesse de atuar nessa área depois de ter entrado na defensoria? eu já tinha isso comigo, de atuação em prol de grupos vulneráveis, até por uma história pessoal. Meu pai é pessoa com deficiência, ele se tornou homem com deficiência quando eu tinha 10 anos. Aquilo marcou muito a minha vida, então eu sabia que eu queria dar a minha contribuição. Mas, assim, me tornar defensora pública abriu mais portas, né? Facilitou, sendo Para bem você sincera. lutar pela causa, né? Isso, ter me tornado defensora pública facilitou muito a minha luta pela causa. Então, isso já vinha um pouco comigo, e aí, quando eu me tornei defensora pública, isso floresceu ainda mais. E aí eu resolvi, né? Eu atuo pela Defensoria Pública, mas eu resolvi criar um projeto que é desse Instagram aqui que eu estou fazendo a live, o Juntos pela Inclusão Social. Também tem o meu Instagram pessoal, para quem quiser acompanhar, né? O Flávia_Albaine. E eu criei esse projeto como um projeto de atuação em prol da pessoa com deficiência. E agora, como eu te falei, eu também estou ampliando para os idosos, né? Para idosos. E por que eu criei? Muita gente me pergunta, mas você já é defensora pública, você não podia atuar pela própria Defensoria Pública? Por que você criou esse projeto? Porque esse projeto, apesar da Defensoria Pública ajudar a divulgar, apoiar um pouco e tal, ele é um projeto meu, né? Ele não é um projeto institucional da Defensoria Pública de Rondônia, ele é um projeto da Flávia, pessoa física, que também é defensora pública. Você falou que você tinha muitos entraves burocráticos, né, na defensoria. Isso, porque a Defensoria Pública é uma instituição pública, né? Então, toda instituição pública, ela tem que seguir as regras, a burocracia inerente ao serviço público. Então, por exemplo, eu faço muitas lives de educação em direitos, envolvendo temas variados do universo da deficiência. Já falei sobre sexualidade e deficiência, educação inclusiva, capacitismo, procuro sempre chamar pessoas com deficiência e estudiosos do tema, não apenas estudiosos da área jurídica, mas também de outras áreas do conhecimento, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos, né? Uma análise mais interdisciplinar, né, do tema. Exatamente, eu acho isso importantíssimo, né, para quem trabalha na defensoria, essa análise interdisciplinar. Então, eu chamo profissionais de outras áreas do saber. E aí, o Centro de Estudos da Defensoria, por exemplo, ele não vai passar o ano inteiro fazendo live apenas sobre pessoas com deficiência. É claro, é compreensível, ele pode fazer uma live numa data comemorativa sobre pessoas com deficiência, mas ele vai fazer sobre outros assuntos também.
e eu queria focar nesse assunto da pessoa com deficiência. Então, eu resolvi que eu ia criar o meu próprio projeto, né, para fazer a educação em direitos, agora virtual, por conta da pandemia, o mundo virtualizou ainda mais. Então, eu tenho um canal lá no YouTube, que eu também convido o pessoal para se inscrever. É o mesmo nome? Juntos pela Inclusão Social? Isso. Tem vários. O último que eu fiz até foi com uma defensora e uma psicóloga do Rio de Janeiro sobre atendimento de pessoas com transtornos mentais e deficiência intelectual. E então, assim, as lives estão lá para as pessoas assistirem. Eu vou colocar essa no YouTube também, tá, gente? Estou colocando aos poucos, mas eu pretendo colocar todas lá também. Ah, sim. E aí esse projeto, professora Daniela, posso chamar Daniele? Claro, pode falar Dani, que é mais fácil. Dani, então tá, Dani. É porque no mundo jurídico, às vezes, a gente é muito formal, né? Então, pois é, mas eu não sou, não. Esse projeto eu criei, né, com esse objetivo de lutar pela inclusão social das pessoas com deficiência e trazendo a lógica do modelo social, que eu já trouxe um pouco na minha dissertação de mestrado. Em breve ela vai estar disponível, só estou fazendo os últimos ajustes pós-banca para poder publicizar de uma vez por todas. Quase um filho que nasce, né? É quase um filho, e fazer mestrado trabalhando é um parto mesmo, porque você conciliar o trabalho com o mestrado, então assim, né, tem que ser aos poucos. E o que eu defendo, tá? Eu entendo, eu já sei que... eu já conversei com alguns defensores e defensoras públicas sobre essa minha ideia. Eu pretendo escrever, na minha dissertação eu já dou uma pincelada nisso, mas eu já estou fazendo uma pesquisa mais profunda, teórica. Pretendo me preparar para escrever um livro sobre isso. Já espalhei essa ideia, já troquei com alguns colegas, defensores e defensoras públicas. Alguns aceitaram muito bem, outros estão meio... acham que não sei e tal, vamos ver, mas enfim. O pai do Custos Vulneráveis, que é o Maurílio, ele achou maravilhoso quando eu conversei com ele, a minha ideia, ele acompanha meu trabalho. Deixa aqui até um abraço para ele. Deixo mesmo. Ele fez a live segunda-feira passada, né? Mas infelizmente foi a única que eu não consegui gravar. Mas é para ele voltar. E ele, o Edilson também, que é defensor público da União. O que eu vou defender, que eu já dei uma pincelada na minha dissertação em relação à educação inclusiva, e eu estou fazendo uma pesquisa ainda mais profunda, né? Lendo mesmo doutrina estrangeira, doutrina nacional, e a doutrina estrangeira é muita coisa em inglês, então assim, acaba sendo uma leitura um pouco mais demorada, né? Do que ler na nossa língua pátria, diferente de ler em inglês, em espanhol, enfim, acaba demorando um pouquinho mais, claro. Eu entendo, tá, que o Custos Vulneráveis, ele é agente de eliminação de barreiras de acordo com o modelo social de deficiência. O que diz o modelo social de deficiência? O modelo social de deficiência, ele vem em substituição ao modelo médico, né? E ele dando uma pequena palhinha histórica. Nós tivemos o modelo da prescindência, que o próprio nome diz, a pessoa com deficiência, a sociedade prescinde da pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa com deficiência é tida como inútil, deve ser excluída, né? E na época, muito infanticídio de crianças que nasciam com deficiência, muitas pessoas com deficiência acabam virando mendigos, enfim. Depois desse modelo, nós tivemos o modelo médico, que ele já começa a aceitar a pessoa com deficiência desde que ela se normalize, né? E aí vem aquela ideia da integração. A pessoa com deficiência, ela tem que se normalizar de acordo com o modelo médico, né? Ela tem que se normalizar para poder estar na sociedade, né? Aquilo que a sociedade entende como um corpo normal, entre aspas, muitas aspas aqui,
Então, há a intervenção médica para tentar normalizar esse corpo. Para aí sim ele poder estar junto do restante das pessoas. Exatamente, para ele poder estar junto da sociedade, né? O problema, de acordo com o modelo médico, ele está na pessoa. O modelo médico já foi superado e hoje nós temos o modelo social. Tá? Eu acho que realmente o modelo médico ele já estava ultrapassado, mas eu não demonizo totalmente o modelo médico, como alguns estudiosos fazem, porque eu acho que ele tem a sua contribuição para dar um pouco de uma melhora. Eu combato essa ideia da normalização dos corpos, mas eu entendo que ele tem a sua importância a partir do momento em que ele objetiva dar um pouco de melhora, um pouco de qualidade de vida, né, melhor para a pessoa com deficiência. Através de tratar isso como uma patologia e tentar trazer um bem-estar, vamos dizer assim. Um bem-estar físico melhor, né? Então, assim, eu não... Tem alguns estudiosos que demonizam o modelo médico, eu não demonizo. Eu acho que ele tem a sua importância também, né? Acho também que não dá para excluí-lo totalmente, a minha visão como estudiosa do tema. E aí nós temos o modelo social, que é o modelo que atualmente está em vigor no âmbito nacional, pela Lei Brasileira de Inclusão, né, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, em âmbito internacional, pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada pelo Brasil com status constitucional, a Convenção e o Protocolo Facultativo. E esse modelo social, ele diz o quê, resumidamente? Que ele tira o problema da pessoa, né, aquela ideia de normalização dos corpos, e traz o problema para a sociedade. Então, não é a pessoa com deficiência que tem que se normalizar, é a sociedade que tem que eliminar barreiras. Então, ele foca muito na barreira. É a sociedade que tem que eliminar barreiras para que as pessoas com deficiência possam estar incluídas na sociedade, apesar de eventuais limitações físicas, sensoriais, enfim. Então, a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o conceito de barreira, o conceito de acessibilidade, e fala sobre a importância de... lista lá, traz um rol exemplificativo de barreiras nos transportes, barreiras na comunicação. Agora, com essa questão do mundo virtual, a gente tem falado muito de barreira digital, até o que se falou, fazendo um pequeno parênteses, aí na campanha contra a Covid, né? Se as campanhas tinham acessibilidade ou não para as pessoas com deficiência, são as barreiras digitais, a acessibilidade digital, que tem se falado muito atualmente. E então o modelo social ele foca na eliminação dessas barreiras. Então não é a pessoa com deficiência que tem que se normalizar, né? São a sociedade que tem que eliminar essas barreiras para que a pessoa com deficiência possa estar incluída totalmente na sociedade ou com o maior grau de autonomia possível. Mas quando você fala... Desculpa, continua. Pode falar. Não, quando você traz Vou finalizar aqui rapidinho. Inclusive, para os estudiosos, né, as pessoas que estão fazendo concurso, esse modelo já foi abordado pela Corte Interamericana, tá? Ele tem 3 casos em que ele é abordado. Eu até tenho um artigo sobre isso. Há 3 casos principais. Há outros casos também envolvendo pessoas com deficiência. Mas, na minha visão, há 3 casos principais julgados pela Corte que abordam esse modelo de forma bem explícita, que é o González Luiz e outros versus Equador, né, da menina Thalia, aquela menina de 5 anos, de AIDS, né? Sim. O Furlan e Familiares versus Argentina, que é o menino que foi brincar numa obra abandonada. Aí bateu o negócio na cabeça. Exatamente. E Artávia Morilos e outros versus Costa Rica, que era um grupo de pessoas na Costa Rica, a questão da fecundação in vitro. Que teve engraçado, eu nunca vi esse caso com esse viés do modelo social. Eu também não tinha visto. Eu fui encontrar essa visão do caso com o modelo social na doutrina estrangeira.
tá? Em artigos estrangeiros que analisam a jurisprudência da Corte Interamericana, é que eu fui encontrar isso. Mas por quê? Pela dificuldade de gestação e aí buscar a fertilização in vitro? Aí a deficiência da pessoa... Exatamente, porque de acordo com o modelo social, a deficiência ela é a interação das características individuais da pessoa, mais as barreiras que ela encontra ou não na sociedade. Então, a junção desses dois fatores é que vai dizer se existe deficiência ou não naquele caso concreto. Se a pessoa ela tem uma determinada limitação, uma determinada característica, e ela encontra barreiras para exercer os seus direitos em condições de igualdade com os demais, pode-se dizer que há deficiência, né? Que foi até no caso Thalia González Luz versus Equador, da menina Thalia. Ela tinha HIV, ela encontrou, por conta de ter HIV, ela encontrou inúmeras barreiras para o acesso à educação, acesso à moradia, acesso à saúde, acesso à mobilidade. E aí, naquele caso, se entendeu que existia deficiência. Por quê? Porque a interação entre a característica dela mais as barreiras sociais que ela encontrou impediu que ela tivesse acesso a direitos fundamentais. É isso que o modelo social diz, né? Mas a Corte deixou claro nessa sentença, essa sentença está até traduzida, acho que tem uma tradução no site do MPF, tá? A Corte deixou claro nessa sentença que não significa que todas as pessoas com HIV vão ser consideradas pessoas com deficiência, tá? Se a pessoa com HIV, apesar dela ter o HIV, ela estiver numa sociedade inclusiva, né, que proporcione a ela uma vida mais plena possível, então ela não vai ser considerada pessoa com deficiência. Assim, só para ficar mais claro, eu, por exemplo, eu tenho diabetes, tá? Isso é real, eu tenho diabetes tipo 2. Mas apesar de eu ter diabetes, isso me causa algumas restrições alimentares, eu tenho que estar sempre tomando medicação, fazendo exame de sangue, enfim. Apesar de eu ter diabetes, eu estou numa sociedade, até felizmente pela minha condição financeira, né, que não é a realidade da maioria dos brasileiros, infelizmente, mas eu estou numa sociedade que, apesar de eu ter uma doença no meu metabolismo, eu consigo ter uma vida normal, digamos assim, uma vida plena, gozar dos meus direitos e dos meus deveres em condições de igualdade com os demais, porque eu faço meu tratamento e está tudo certo. Agora, se eu tivesse diabetes, se tivesse numa sociedade cheia de barreiras que não me permitisse, né, por conta dessa minha peculiaridade no meu metabolismo, não me permitisse gozar dos direitos e deveres em condições de igualdade com os demais, eu poderia ser considerada uma pessoa com deficiência. Entendeu? Não, muito interessante, porque se você me perguntasse desses 3 casos, eu diria que só o do Furlan seria um caso de deficiência, porque ele ficou efetivamente com uma deficiência mental, cognitiva e tudo mais. Os outros 2 eu nunca tinha pensado como casos de modelo social de deficiência, especialmente o Murillo. Especialmente esse, mas muito interessante essa visão. É por conta dessa questão, né? Aquelas mulheres, aqueles casais não podiam engravidar porque tinham uma questão no organismo, né? Que não lhes permitia engravidar, e eles não podiam fazer a fecundação in vitro. A impossibilidade de fazer a fecundação in vitro é a barreira para gestação. E o que seria a gestação ali? O direito a constituir família, direito, né, um direito reprodutivo, de constituição de família. Então, uma característica pessoal, vamos pensar individualmente, uma mulher, eu não consigo engravidar, por uma questão minha eu não posso engravidar, tá? E aí a sociedade me impede de fazer uma fecundação in vitro, é uma barreira. Então, uma característica minha, a impossibilidade de gestar, mas a barreira da sociedade, que é a fecundação, que é a impossibilidade de fazer a fecundação in vitro, está impedindo um gozo de um direito meu, que é o direito a gestar, o direito a ter filho, o direito reprodutivo. Então, foi considerado que haveria deficiência ali. Muito legal. Se você quiser, depois queria eu compartilhar te mando o artigo que eu abordei. Legal. Tá publicado? Porque eu posso compartilhar. Tá publicado legal.
na revista da UFRJ. Ai, que legal, quero ler sim, depois eu compartilho lá no perfil. Sim, E tá antes de publicado. passar aqui, a Flávia está assistindo a gente, falou sobre uma ONG muito legal, Consolidar, que ajuda pessoas com deficiência a serem introduzidas no mercado de trabalho. Eu não Isso é conheço, muito mas importante. é Sorocaba que ela colocou aqui, mas legal, né? Pra gente Bacana divulgar aí e pela ONG, parabéns. Depois deixa um comentário lá no meu Instagram também que eu ajudo a divulgar, com prazer. Então, me fala uma coisa, qual que seria, então, eu sei que a Defensoria Pública, como custos vulnerabilis, ela consegue dar uma visibilidade maior ao caso, né, atuando em prol de dar uma publicidade maior, enfim. Mas você, como defensora pública na prática, como você vê essa diferença de atuação da defensoria no micro e como custos vulnerabilis, que seria um macro, né? Se é que a gente pode dizer assim. O Maurílio, quando ele criou o Custos, né, o Custos na sua origem, ele foi muito pensado na questão da intervenção processual, muito pensado numa atuação judicial, tá? Para fazer intervenção no processo em favor dos interesses das pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente já está hoje na Defensoria Pública aquela ideia de que a Defensoria só atua em favor de pessoas hipossuficientes econômicas já está ultrapassada. A Defensoria Pública atua em favor de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade econômica é mais uma vulnerabilidade, mas há outros tipos de vulnerabilidade, inclusive vulnerabilidade circunstancial, né? Enfim, eu, por exemplo, não sou uma pessoa vulnerável economicamente, mas se eu, né, Deus me livre, tomara que não, mas se eu sofro uma violência doméstica, ou eu posso estar numa situação ali momentaneamente vulnerável e fazer jus ao atendimento da Defensoria Pública, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, já está ultrapassada essa ideia de que Defensoria só atua em favor de hipossuficientes econômicos. Também, mas atua em favor de outras pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, o Custos, na sua origem, ele foi muito pensado para a intervenção processual, né? Para não se confundir, explicar que não está havendo confusão com as funções do Ministério Público. E foi até assim que ele foi positivado, né, no Código de Processo. Exatamente, foi dentro desse contexto, né? O Ministério Público como custos legis e a Defensoria como a guardiã dos vulneráveis. Às vezes eu falo mais, né, guardiã dos vulneráveis, que como eu estou passando essa ideia até para os meus assistidos, para a população, para a linguagem ficar mais acessível para que a população aqui da comarca onde eu trabalho, por exemplo, entenda melhor. Então, eu sempre falo que já acostumei falar que é a guardiã dos vulneráveis, tá, gente? Por isso que eu uso essa expressão. E aí, o que acontece? Essa ideia foi inicialmente pensada para a intervenção processual. Mas eu conversei com o Maurílio sobre a importância da gente começar a desenvolver essa ideia fora do processo, extrajudicialmente, tá? E ele concordou comigo, até porque hoje se dá muito mais valor, quer dizer, não é que não estou desmerecendo a atuação do Poder Judiciário, muitas vezes é preciso judicializar mesmo, mas hoje a gente também está estudando a importância, né, da atuação extrajudicial da instituição, da educação em direitos, enfim, termos de ajustamento de conduta, recomendações e várias outras possibilidades. Então, na minha teoria, eu trago custos, tá? Como um agente de eliminador de barreiras, de acordo com o modelo social. O modelo social não foca na barreira, na eliminação de barreira, então eu entendo que o custos, ele vai eliminar essas barreiras. Ele é um agente que ele vai eliminar, e eu foco na atuação extrajudicial. Por isso que eu falei para você que eu ainda estou encontrando resistência de alguns colegas, porque eu conversei já com uns 6 ou 7 colegas. Alguns falaram que tá achando esquisito porque ainda estão com a ideia do custos muito ligado à intervenção no processo. Né? Por ter sido positivada, sim, né? Mas eu entendo quando você fala que o próprio CPC
Não, mas o próprio CPC trouxe essa ideia da atuação extrajudicial como Exatamente. prioritária. E a gente tem que investir mesmo em soluções, nas possibilidades, né, de solucionar os conflitos extrajudicialmente. A gente tem que começar a rever essa cultura da litigância. Né? Não estou desmerecendo, há situações em que vai ser preciso litigar mesmo, mas a gente tem que rever essa cultura da litigância e como o próprio CPC e a principiologia do processo civil moderno tem sido pela resolução extrajudicial dos conflitos, então eu acho que o custos ele precisa ser melhor desenvolvido e melhor pensado também no âmbito extrajudicial. E aí, quando eu falei com o Maurílio sobre isso, ele me deu a bênção dele, digamos assim. Então. Bênção do pai. Eu fiquei mais tranquila, porque o pai, o criador do Instituto, né, o pai do Instituto, ele me deu a bênção, digamos, do filho dele. Né? Ele falou, pode pegar o meu filho e desenvolver aí com outras ideias. Uhum. E ele concorda comigo, ele acha que nós precisamos aprofundar. Já li alguns artigos aí falando do custos, mas ainda coisa muito tímida. E aí, nesse livro que eu estou estudando para escrever, né, vamos ver quando é que sai, porque, como eu falei, conciliar trabalho com vida é difícil, né? É difícil. Eu vou trazer o custos, tá? Como um agente que atua, eu foco muito na atuação extrajudicial como eliminador de barreiras. E como é que eu faço isso na prática? Que muita gente fala. Claro que quando eu for publicar o meu livro, eu vou trazer todo o arcabouço teórico, que eu estou lendo aí muita doutrina estrangeira, superação de barreiras de acordo com o modelo social, enfim. Eu acho, primeiro, que o defensor público, a importância da atuação extrajudicial, dos defensores e defensoras públicas, eles precisam sair do gabinete e ir para a rua, ver o que está acontecendo. Né? Eu sei que a demanda de trabalho é muito grande, eu já passei por isso, eu tenho total noção, já acumulei 2 comarcas durante 1 ano e meio da minha carreira, mas, assim, o defensor ele tem que sair do gabinete para a rua, fazer visitas em loco. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui visitar algumas escolas para ver como é que está a educação inclusiva de crianças com deficiência durante a pandemia. Então, assim, com essas atuações em loco, né, ou chamando as pessoas, uma coisa que eu fazia antes da pandemia, agora eu estou fazendo virtual. Toda a primeira quinta-feira do mês tinha roda de conversa na defensoria do núcleo onde eu sou coordenadora. Então, eu chamava as pessoas, a sociedade, venham conversar comigo. E aí a gente sentava em formato de conversa e a gente conversava sobre os problemas sociais que estavam acontecendo naquela localidade. Então, tem que sair, não dá para ficar só no gabinete ali assinando petição, porque muita coisa não chega até você. Uhum. Não chega. Você é que tem que buscar o problema, sabe? Aquela coisa... que às vezes o grupo é tão vulnerável que ele nem sabe que ele tem o direito. Nem tem condições, ou nem sabe que um direito dele está sendo violado. Ele não sabe nem que tem direito, ou não tem nem noção, se acostumou com aquela violação sistemática de direitos e não tem nem noção que um direito dele está sendo violado. Então, eu aprendi essa técnica com algumas pessoas da assistência social aqui do município que me ensinaram a fazer isso, que é a busca ativa. Você vai atrás do problema. Uhum. Então, aprendi a fazer isso com eles, com os assistentes. Quem é da assistência social vai entender melhor o que eu estou falando. Então, eu observei, gostei, pedi para eles me ensinarem, pedi onde é que eu podia aprender melhor sobre isso. Então, é a busca ativa. Eu vou atrás do problema. Então, defensora pública, no caso do modelo social, eu vou atrás da barreira. Onde é que está a barreira? Eu fui na escola ver onde é que estavam as barreiras na educação de crianças com deficiência. Cataloguei tudo aqui. Dividi em 5 subgrupos de barreiras. Isso aí foi minha pesquisa de mestrado. Então, eu visitei todas as escolas da região, apliquei entrevista, apliquei questionário, fiz visita em loco. A minha visita em loco foi primordial para ver
chegar lá e ver o que está acontecendo, ver uma sala de atendimento educacional especializado desestruturada, ver que há escolas que não têm sala de atendimento educacional especializado, ver a dificuldade de se chegar nas escolas da zona rural. Eu furei um pneu de um carro meu para chegar numa escola, eu com carro, né? Bom, furei um pneu, você imagina pessoas que às vezes não tem nem carro para chegar até a escola, vão de carroça, a dificuldade que é a própria chegada na escola. Então tem que ir, tem que fazer a busca ativa, tem que procurar o problema. Então eu fui, tá? É isso que eu defendo. Eu detectei as barreiras, cataloguei cada uma das barreiras em 5 grandes grupos, que é o que está na minha dissertação de mestrado, né? Que eu foquei na educação inclusiva. Cataloguei em 5 grandes grupos. Desses 5 grandes grupos, eu cataloguei em subgrupos, né? Foi um trabalho bem grande de pesquisa de campo. E aí, não pode ter preguiça, tá, gente? Quem quer ser defensor público aguerrido não pode ter preguiça, tem que trabalhar. E aí, cataloguei essas barreiras todas, fiz um mapeamento da realidade e falei, agora como é que eu vou responder a essas barreiras? O modelo social não manda a gente eliminar barreiras, como é que eu vou eliminar essas barreiras? Ou pelo menos amenizar. Porque assim, eu também não quero deixar a ideia aqui de que a Defensoria Pública é a salvadora da pátria e vai resolver tudo. Não vai. Né? Não depende só da Defensoria Pública, depende de vários outros, há várias outras instituições, vários outros fatores. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Nós somos agentes de transformação social e de promoção dos direitos humanos. Então, assim, mesmo que não dê para eliminar tudo, pelo menos amenizar. Então, eu comecei a dar respostas para aquilo ali. E outra coisa importante, essas respostas não foi uma coisa unilateral minha para a sociedade. Essas respostas foram construídas, a sociedade e Defensoria Pública. Então, foi por meio desses grupos também que você fazia para ouvi-los. Exatamente. É pesquisação. Quem entende de vida acadêmica aqui vai entender o que eu estou falando. É pesquisação. A construção, né, o pesquisador, eu estava ao mesmo tempo participando e pesquisando. E a construção dos problemas, a construção para a superação de barreiras, foi uma coisa que foi feita entre a defensoria e a população. Então, eu me reuni com professores, eu me reuni com pais de crianças com deficiência e falei, e aí? É isso? Me reuni com as autoridades locais, me reuni com a sociedade civil que queria ajudar. E aí, é isso aqui que a gente tem, as barreiras são essas, a nossa realidade é essa. O que a gente pode propor para superar essas barreiras? Tá? Até para você não propor soluções que às vezes não iria atendê-los, né? Não iria atendê-los, exatamente. Então, isso é uma construção. E isso não é uma coisa inacabada. Né? Você dá uma resposta para que daqui a pouco, está muito no plano teórico, eu vou dar um exemplo prático de como eu superei algumas barreiras. Você dá uma resposta para aquilo ali, você vai ver como é que aquilo ali vai funcionar na prática, você vai ter o feedback de como aquilo ali vai funcionar, você vai fazer os ajustes, vai botar para funcionar de novo e aí, de repente, determinado aspecto melhora e aí você vai ter que fazer ajuste. É um ciclo. Flávia. Voltei. Poxa, uma pena ter caído. Acho que foi a minha internet. Agora eu tô no 5G, no 5G, no 3G, 4G, sei lá quantos Gs que é. Mas eu estava falando aqui, enquanto eu estava esperando você entrar, que é muito interessante, assim, tudo que você falou se encaixa perfeitamente na definição de direitos humanos que eu mais gosto, que é do Herrera Flores, que é uma luta constante por acesso à dignidade humana, na qual um grupo que é menos vulnerabilizado empodera um outro grupo mais vulnerabilizado para que esse outro grupo busque o que esse grupo entende como dignidade humana. Então, na verdade, é um auxílio que você dá para que esse grupo mais vulnerável retire as barreiras, porque às vezes aos seus olhos existe uma barreira, mas aos olhos deles a barreira é outra. Né? Então, sim. É esse empoderamento que você fazia nessas rodas de conversa que você tinha com eles. Total. Vou até fazer uma semana que vem, virtual, né? Por causa da pandemia. Estava até conversando hoje com um grupo de mães de crianças com autismo aqui, com os professores da rede. Nós vamos fazer semana que vem.
mas aí, Dani, então eu estava falando da importância dessas soluções, porque eu enxergo que tudo isso, por exemplo, a educação inclusiva, eu perpasso também, né, na questão da fundamentação teórica, pelo conceito de problema coletivo estrutural. E eu acho que essas soluções elas devem ser construídas em conjunto, não é uma coisa unilateral da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública elabora sozinha e entrega para a sociedade. Não, é uma construção conjunta, você bota na prática, você vê como é que aquilo vai funcionar na prática, faz os ajustes, porque geralmente tem que sempre fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, a coisa é complexa. E aí você vai acompanhando, vai melhorando, vai ajustando, né? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui para não ficar só muito no plano teórico. Eu tenho desenvolvido esse raciocínio muito na educação inclusiva. Eu vou começar a expandir isso para outros direitos das pessoas com deficiência, além do direito à educação. Mas é que o da educação foi o que eu O seu estudei, tema, né? assim, fiz a pesquisa de campo mais profunda e tal. Nós conseguimos aqui, aliás, ainda não está 100% pronto, mas está a caminho de. Nós conseguimos construir uma mini fábrica dentro do presídio da cidade. Então, o que acontece? Os presos eles vão remir pena, vão trabalhar, vão até ganhar um dinheiro lá, vão remir pena para a construção de jogos pedagógicos. E esses jogos pedagógicos eles vão abastecer as escolas da região. Que legal. Então, são jogos que são utilizados, né? Porque uma das barreiras que eu detectei, a ausência de material adequado para a questão da educação inclusiva. Então, esses jogos pedagógicos, que não são jogos difíceis de serem confeccionados, eles vão abastecer... Mas eles têm uma orientação, esses presos, de como produzir. Vai ser dado um curso de capacitação, nós conseguimos uma verba, vai ser dado um curso de capacitação, né? As escolas interessadas vão se manifestar, vai ser feita toda uma organização, uma lista, que tipos de jogos, quais escolas, entendeu? Outra coisa que eu consegui aqui, um problema que eu detectei, que é um problema muito recorrente na educação inclusiva, a falta de capacitação do corpo docente. Então, eu consegui um curso, tá? Que é um mini curso, são turmas que duram uma semana e tem todo o mês, né? Então, é um mini curso de capacitação para orientar os professores nessa realidade virtual que nós estamos, na educação de crianças com deficiência diante dos instrumentos virtuais, da educação virtual. E aí eu consegui uma parceria com esse curso, que a cada turma eu consigo tantas bolsas de estudo. Então, eu fiz essa parceria, os professores aqui da região estão sendo beneficiados por essas bolsas de estudo. Nós já tivemos 2 turmas. Que legal! Então, alguns professores aqui já fizeram as turmas, ganharam a bolsa de estudos, né? Quem intermediou fez essa ponte entre o curso e os professores fui eu. O curso é virtual, totalmente pela internet, então as professoras estão lá no Rio de Janeiro, mas os professores daqui podem participar sem nenhum problema. E aí eu fiz essa ponte, então a cada turma está sendo concedido bolsas para tantos professores, e esses professores estão sendo capacitados para a educação inclusiva. Outra coisa que nós estamos trabalhando também é a educação em direitos, o acesso à informação de familiares de crianças com deficiência. Então, eu estou sempre investindo na educação em direitos, né? As lives que eu faço lá no meu projeto sobre sexualidade e deficiência, sobre uma série de coisas lá. E esse seu projeto, bem que você falou, ele é mais focado nessa educação em direitos, então? O seu projeto? Também. Ele tem essa questão o pessoal até brinca que eu sou uma comunicadora. Ele é muito focado na educação em direitos, mas não apenas na educação em direitos, né? Quem fez essa ponte entre o curso e os professores foi o meu projeto. Uhum. Então, nós estamos capacitando professores aqui da região para que eles possam estar na sala de aula com as crianças e adolescentes com deficiência.
Então, foi uma coisa que não está relacionada, foi uma atuação estratégica. Eu falo que o projeto ele atua por meio de atuação estratégica. Foi uma atuação estratégica que não é a educação em direitos, tá? Mas foi uma atuação também. Essa questão do presídio, né? Eu não atuei. É importante também ressaltar que buscar sempre atuar com parcerias. As parcerias, elas facilitam muito. Então, eu atuo, às vezes, com instituições públicas e privadas que eu chamo de parceiras. Vamos embora, gente. Vamos lá. Sociedade civil, sabe? Outra atuação do projeto foi a conscientização da sociedade civil e nós conseguimos chamar muitos empresários, até pessoas físicas mesmo, para ajudar na restauração, na obra de salas de atendimento educacional especializado de algumas escolas aqui da região. Então, eu conscientizei através de roda de conversa, dei publicidade, o projeto deu publicidade, entrou com campanhas locais aqui, a sociedade tomou consciência e aí a sociedade começou a doar material, começou a doar brinquedos, começou a doar uma série de coisas e nós já temos, por exemplo, a sala de AE, do atendimento educacional especializado da Escola Prefeito Marcos Donadon aqui, já passou por essa obra. Então, ela já está pronta, um ambiente bem mais acolhedor e mais adequado para receber os alunos com deficiência. Agora eu estou numa outra luta, que é a questão dos laudos. Eu estava, inclusive, antes de entrar na live, conversando com a professora sobre como nós vamos fazer essa situação dos laudos, né? Porque são laudos caros. Mas laudos o quê? Para comprovar a deficiência? Para que esses alunos, né, em tese as escolas, elas deveriam atender esses alunos na sala de atendimento educacional especializado e dar todo o aparato necessário, mesmo sem laudo. Mas algumas escolas ainda exigem laudo. E às vezes o acompanhamento médico, né, das crianças com deficiência, o acompanhamento médico, acompanhamento multidisciplinar, digo assim, acompanhamento de saúde, com a fono, com psiquiatra, com pediatra, ele é importantíssimo para que a criança esteja com uma saúde e possa aproveitar o máximo possível os estudos. Porque se ela não tiver com a saúde bem, se não tiver bem medicada e tal, às vezes ela não consegue ter um aproveitamento dos estudos como ela deveria. E aí, nessas horas, até para você conseguir medicamento, até pelo próprio poder público, existe a importância do laudo. Então, é uma barreira que foi detectada. E esse laudo é feito por quem? Alguma equipe? Por especialistas, geralmente por uma equipe multidisciplinar, tá? Por especialistas. Profissionais da saúde e especialistas. Mas é preciso que a criança, ou o familiar da criança, contrate esses especialistas para prescrever o laudo. A gente pode demandar contra o poder público? Pode, mas sendo muito franca e honesta, demora. Tá? Demora, até porque muitas vezes não é uma única avaliação. Passa por mais de uma avaliação, por exemplo, o autismo, que eu conheço muitas crianças aqui com autismo, né? Às vezes passa por mais de uma avaliação, por mais de um profissional, neuropediatra, fono, sabe? Até fechar o diagnóstico do autismo. Então, isso demanda tempo, dinheiro, e aí é uma barreira que foi detectada, a questão do laudo, tá? E eu ainda não consegui arrumar uma forma de, pelo menos, amenizar essa barreira. Eu estou trabalhando junto com os professores e familiares dessas crianças aqui, que resposta eu posso dar para a eliminação ou pelo menos amenizar essa barreira. Alguma nós já conseguimos, né? Que era o espaço físico das salas de AEE, as obras já estão sendo feitas, os brinquedos para as crianças com deficiência, esses brinquedos também já estão chegando nas escolas. Ainda está tudo 100% maravilhoso? Não está, mas já estão começando a chegar. As barreiras já estão começando a ser eliminadas. Essas barreiras que você encontrou na sua pesquisa. Que eu encontrei. Até porque não se elimina uma barreira assim, né? De uma semana para outra, de um mês para outro. O problema é estrutural mesmo. O problema é estrutural. Então, você tem que estar ali trabalhando para ir eliminando. E outra barreira que eu estou trabalhando, que eu acho muito importante de falar, é a barreira atitudinal. Que a própria Lei Brasileira de Inclusão diz
que para mim é a barreira mais grave. Todas as outras são consequências dessa barreira, que é aquela proveniente da atitude humana. O tomar consciência social, né, do outro. Exatamente, a atitude de preconceito, de exclusão, e essa barreira é eliminada quando a pessoa ela toma consciência da importância dela enquanto integrante da sociedade, de que ela tem esse dever de eliminar barreiras, de mudar um comportamento preconceituoso. Então, como que eu trabalho isso? Educação em direitos. Educação em direitos, conversa, sensibilização social. Tem uma parceria muito grande com a imprensa. Então, a gente está sempre chamando especialistas para falarem. E aí, para isso, eu uso muito o meu canal, para levar informação. Através da educação em direitos. Né? Isso é um pouquinho, assim, claro que tem muito mais coisa aí, muito mais barreiras, mas isso é um pouco, assim, do que eu tenho feito aqui para tentar. Não sou a salvadora da pátria, que às vezes as pessoas acham, quer salvar o mundo. Não depende só de mim, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, eu entendo que o custos, ele entra aí. Eu vejo custos atuando extrajudicialmente exatamente na eliminação dessas barreiras. E resumindo, como que é isso? Busca ativa, ele busca o problema, ele vai atrás do problema, faz a busca ativa, o defensor sai do gabinete e vai procurar o problema. Detecta esse problema, detectou, faz como se fosse catalogar essas barreiras. Tá? Eu sei que às vezes é muita coisa, é muita barreira, a questão é muito estrutural, mas então faz um recorte. Começa por... eu vou Tem que começar por alguma coisa. Tem que começar por alguma coisa. Eu vou focar, por exemplo, na educação, especificamente na formação do corpo docente de professores, né? Na formação continuada do corpo docente. Então, começa por aí. Foca nisso. Vê quais são os problemas, as barreiras, faz um estudo disso e começa a pensar em conjunto com a sociedade respostas para isso, né? Como eu falei, é tudo muito complexo, não se resolve de um mês para o outro, mas alguma coisa precisa ser feita para começar a mudar. Então, assim, com certeza, você pensar no que você está fazendo hoje, daqui a 3 anos... já vai ser diferente. Então, para uma criança que está nascendo agora, quando tiver 3 anos, já vai estar entrando numa escola mais inclusiva. Então, mudança é assim, ainda mais mudança estrutural, né? E eu achei incrível essa coisa do buscar um sistema penitenciário, uma remissão de pena, para produzir um material que era necessário por uma outra população vulnerável. Então, você unir duas vulnerabilidades e tentar solucionar em conjunto. É incrível, assim, é um trabalho muito bonito e que traz resultado, mesmo que seja aquela gotinha diária, né? Que seja conta-gota. Muitas vezes o resultado ele não é imediato, né? O resultado você vai ver a médio e longo prazo, mas você precisa fazer. E também muitas vezes, gente, para quem quer ser defensora pública, para quem quer fazer o bem, de uma forma geral, para quem quer dar sua contribuição social, sem querer adentrar em questões religiosas aqui, mas uma vez eu estava muito chateada porque eu estava me esforçando e não vi o reconhecimento do meu esforço, e eu li uma frase, como eu falei, não vou adentrar em questões religiosas aqui, mas eu li uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que falava assim: o bem que você fizer hoje pode ser esquecido amanhã, mas faça a si mesmo. Porque nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Então faça. Né? Você não pode fazer muita coisa, faça o que você puder. Você não tem reconhecimento social, não espere sempre aplausos, porque não vai ter. Não vai ter. Muitas vezes, gente, para quem quer entrar na carreira, às vezes hoje eu tenho, né? Mas eu já estou há 5 anos aqui. Há 5 anos. No início eu enfrentei muito preconceito, até machismo mesmo. E ainda enfrento hoje as minhas próprias barreiras, digamos assim, né? As barreiras comigo mesma. Mas assim, faça pela sua consciência, faça pela sua noção de cidadania, porque você tem noção de que você é um agente promovedor de direitos humanos, que você é um agente de transformação social. O reconhecimento ele é secundário. Não faça esperando como principal resultado o reconhecimento.
né? É um recado, assim, um conselho, até sair um pouco da seara jurídica, mas sem querer entrar também em filosofar muito, mas é um conselho que eu dou para aqueles que querem fazer, não só defensores e defensoras, mas pessoas que estão lutando aí pelos direitos humanos como um todo. Faça pela sua consciência. O reconhecimento é secundário. Ai, muito lindo. Muito obrigada. Nossa, eu tô assim pensando muito em tudo que você falou, porque eu não tenho muito a prática de vivência dos direitos humanos, eu tenho muita teoria. Então, quando eu vejo a vivência e ela se encaixa na minha teoria, é tão incrível, porque complementa mesmo. A teoria sem a prática, ela não serve de nada. Então, muito obrigada. Eu procuro um equilíbrio, sabe? A gente precisa ir para a prática, ir para a lida, ver o que acontece, porque às vezes a gente tem uma teoria, mas quando a gente vai para a vivência, a gente vê que às vezes aquela teoria tem que adaptar um pouco, tem que, né? Mas também só praticar sem um embasamento teórico não dá. Então, assim, eu tento, na medida do possível, na correria, no dia a dia, eu vou tentando equilibrar entre teoria e prática, né? A teoria do modelo social que eu peguei, do custos como agente eliminador de barreiras, a Defensoria Pública como agente eliminador de barreiras, e já estou começando a pensar isso para outros grupos vulneráveis, porque esse modelo social ele vem da deficiência, né? Mas ele pode ser aplicado aí para outros grupos. Sim, porque você trazendo essa definição sua, a pessoa idosa que não é deficiente, ela também encontra barreiras. Então, pelo modelo social, ela pode ser incluída. Vários grupos vulneráveis encontram barreiras, né? Vários grupos vulneráveis aí encontram barreiras, população LGBTQI+, principalmente a barreira atitudinal, que é a barreira proveniente da atitude preconceituosa do homem. Então, eu acho que eu estou pensando em estender esse modelo aí para outros grupos, mas eu penso muito também, né? As minhas teorias aqui, minha cabeça fica... E eu, enfim, estou buscando, estou fazendo um estudo pesado, teórico, muita doutrina estrangeira, para tentar trazer um arcabouço teórico e de experiência também, né? Porque... meu planejamento casos concretos, né, de lá de fora. Não sei se 2022 eu consigo, mas para 2023 trazer o arcabouço teórico com questões práticas. Olha, aqui houve essa atuação e deu certo, né? Uma coisa que é importante também é você estar sempre em intercâmbio. Eu procuro estar em intercâmbio. Na minha pesquisa eu entrevistei 11 defensores e defensoras de outros estados. Então, procuro estar sempre em intercâmbio com os meus colegas para saber o que eles estão fazendo, porque às vezes eles tiveram uma ideia bacana lá que eu não tive aqui. Aquela ideia não vai se adaptar totalmente à minha realidade, mas eu posso adequar. Eu tive um colega que ele construiu uma rede de apoio, uma rede extrajudicial de apoio, usando vários órgãos e instituições da sociedade. Eu achei aquilo fantástico, eu estou começando a implementar aqui. Então, tem a saúde, tem a educação, todo mundo, toda essa rede, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, trabalhando em conjunto para a inclusão escolar do aluno com deficiência, por exemplo. Muito bom, muito legal mesmo. E assim, você ter criado esse projeto, porque vai além da defensoria, mostra né, o seu pessoal, combinando com a instituição, porque certamente o projeto se complementa com a defensoria. Um vai onde o outro não consegue chegar. O projeto, ele tem toda a base principiológica do projeto. Eu estou até para construir um site. Eu já estou até vendo aí, construir um site para o projeto. Ela vem da base principiológica de atuação da Defensoria Pública. Mas é como eu te falei, eu não queria ficar amarrada nas questões burocráticas inerentes à instituição pública. Eu queria ter mais liberdade de atuação, de ir lá e fazer uma live sem precisar de autorização do centro de estudos, por exemplo. De convidar, organizar ali meus convidados e botar a live para funcionar. Então, eu criei esse projeto. E até, gente, em breve... tá? Já deixo aqui que os comentários do Comitê de Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU eu estou traduzindo. Porque são comentários que você entrar no site da ONU, eles estão em inglês ou espanhol, né? Exceto o comentário 4, que ele tem ele em português, no site do Movimento de Síndrome de Down. Foi até caiu na prova da Defensoria Pública do Rio,
e eles cobraram ali uma coisa que tem a barreira linguística, né? Se você entra no site da ONU, não tem tradução para português, só inglês e espanhol. Então, pensando nisso, nesse acesso, na superação da barreira da língua, eu comecei a traduzir esses comentários. Não sou tradutora oficial, estava até falando com uma outra colega defensora pública. Estou receosa de jogar isso na internet e ser criticada, porque eu não sou tradutora oficial. Eu leio muito inglês sobre direito das pessoas com deficiência. Mas é só você colocar entre parênteses, tradução livre. Tradução livre, é isso que eu vou fazer. Tenho familiaridade com vocabulário, mas eu já traduzi 2 comentários. Vão passar por uma revisão ainda, para ver se o vocabulário está adequado, tudo certinho. E assim que eu tiver esse site, eu vou botar todos esses comentários traduzidos lá. Porque as pessoas precisam ter acesso. Com certeza. Você entra no site da ONU, não tem em português, e a gente precisa dar acessibilidade para que as pessoas saibam das decisões. Uma acessibilidade mínima, né? Porque se você pensar numa melhor acessibilidade, tinha que estar em Libras e tudo mais. Exatamente, mas a língua já é o primeiro entrave ali. Com certeza, então, é uma barreira de cada vez, né? Eu vou começar a traduzir isso. Eu pensei comigo, vou começar a traduzir. Eu já traduzi 2. E vou revisar e vou jogar na internet. Isso aí, amei. Isso aí. Bota lá tradução livre e eu acho que não tem crítica. Quem que vai criticar? Então paga aí um tradutor oficial. Errada, né? Pode ser uma expressão equivocada, não sei. Sim, mas é uma tradução livre de uma pessoa que não tem formação em letras, né? Que apenas tem um conhecimento do inglês, mínimo ou não, enfim, mas que se propôs a traduzir da melhor forma possível. Eu acho que é muito louvável. Num futuro, quem sabe, você possa traduzir de forma oficial, até pela Defensoria Pública. Mas a tradução livre seria um primeiro passo. Eu acho que é muito louvável. Então, Flávia, muito obrigada, de coração. Aprendi muito com você. Agradeço. Só essas interpretações aí dos casos da Corte Interamericana que eu nunca tinha parado para pensar, que eles citavam o modelo social, já abriu uma luz assim de várias ideias na minha cabeça. Vou te mandar lá pelo WhatsApp o artigo que eu escrevi, a bibliografia que eu usei para ver onde eu encontrei essa interpretação para esses casos envolvendo o modelo social. Tem um artigo fantástico, ele é em inglês, que eu li, que foi ali que me abriu. Eu falei, nossa, eu também nunca tinha pensado nesse caso sobre o viés do modelo social. Legal, me manda sim, depois eu divulgo. Então te agradeço muito, gente. Sigam o Juntos pela Inclusão Social, vamos dar força ao projeto. Quem tiver interesse em se inscrever, e o pessoal é Flávia _Albani. Flávia _Albani, ALBAINE. Isso aí, eu marquei os 2 no meu post, então, para quem quiser. E é isso, quem quiser se inscrever no aulão também, é cursosprofdanielemaia@gmail.com. Vai ser sábado que vem, estou esperando todo mundo. A live vai ficar salva aqui no IGTV, quem perdeu essa queda aí de internet, infelizmente. Mas vou colocar as 2 partes direitinho lá para quem quiser. Tá? Só um adendo, eu cataloguei também os principais julgados do STF no momento envolvendo pessoas com deficiência. Alguns já encerrados e outros em andamento. Eu coloquei esse post aqui tem alguns dias, foi no final da semana passada. Então, no seu pessoal ou no do projeto? Nos 2, coloquei nos 2. Então procurem aqui, tá? Foi postado no final da semana passada, acho que quinta-feira, por ali. Então, procurem aqui que eu cataloguei, né, julgados aí que a gente deve acompanhar. Como eu falei, alguns já encerrados, outros com liminar e ainda aguardando o julgamento definitivo, outros ainda vão ser pautados para julgamento, mas envolvendo direitos das pessoas com deficiência. E aí nós estamos acompanhando, né? Eu vou tentar gravar vídeos curtos e objetivos comentando cada um daqueles julgados, mas a lista dos julgados já está aqui. Quem quiser estudar direito das pessoas com deficiência, procure aqui no Instagram, tá bom? Tá ótimo. Vou olhar esse post lá e compartilhar também. Então, obrigada, Flávia. Boa noite. Obrigada, a gente vai se falando, que venham outros projetos. E obrigada aí quem ficou também até o final, persistiu com a gente. Tá bom? Um beijão. Beijão, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.